prazer estar aqui. Obrigada, Neto. Eu fiquei surpresa com o convite e muito feliz. Muito feliz. Eu amo a palavra de Deus e a minha missão é ensinar. Eu sempre trabalhei na área do ensino e a minha missão é ensinar a prática da palavra de Deus. Tudo que nós vimos aqui, esses louvores maravilhosos, a gente está aqui, a gente se sente em casa. Agora, o meu alvo é que nós nos sintamos na presença de Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Onde nós estivermos, Deus está conosco. Então, obrigada. Então, eu tenho 2 livros publicados. Eu vou mostrar aqui, viu, Neto? Esse aqui é Tempo Sozinho com Deus, o alicerce do discípulo. Eu escrevi em 2013. E ele fala bastante da prática da palavra de Deus. E assim, ele é lá de 2013, mas vira e mexe eu recebo mensagem falando muito obrigada por eu ter aprendido tanto com esse livro. E aí, em 2016, eu escrevi esse outro aqui, Quem Levou o Meu Tempo. O foco é nós aproveitarmos o agora, o hoje. É o único presente, o presente é um presente que Deus nos dá todos os dias. Então, esse livro aqui também é muito bom. E minha vida é baseada nesse livro aqui. É prática de vida todos os dias. Então, eu trouxe alguns aí, se alguém tiver interesse, tá? Pode falar comigo. Desde 2019, eu passei por um processo de... Eu tenho a minha mente está em expansão. Nós temos que ter a mente expandida. Não ficarmos dentro de uma caixa. Até eu coloquei uns textos aqui para eles projetarem para mim. Vai projetar? Eu queria colocar o primeiro texto, que é Gênesis 1, 26. A palavra de Deus, a prática da palavra de Deus, porque o que acontece? Existe um plano de governo original. E ele está descrito aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Quem tem a Bíblia de papel aí? Eu trouxe a minha até pesada, a Bíblia de estudo. Mas hoje em dia a gente usa mais no celular. Mas vale a pena você estudar essa palavra. Vale a pena você riscar, comer essa palavra. Porque no celular, quando as pessoas olham para você, está no celular. Não é assim? E a Bíblia está ali também. Porém, essa Bíblia de papel é tremendo você estudar. Então, a gente vai ler lá em Gênesis 1, 26. Vamos ler. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 2 coisas que eu quero destacar nesse texto, que é para você imprimir na sua mente. Eu costumo chamar de driver, porque o homem, hoje nós vemos o computador, esse celular aqui, ele foi projetado, inspirado no ser humano. Tudo que existe, a inspiração já existe a matéria-prima que é Deus. Deus já fez a matéria-prima. Então, o celular, o computador, ele foi projetado no ser humano. Então, driver, quem entende quando eu falo driver? Mais ou menos, deixa eu explicar. Quando você grava algo no computador, tem uma pastinha lá, você salva em uma pasta. E fica lá na pastinha. Quando você quer acessar, você clica lá e vem aquela pastinha com aquele arquivo.
Então, sempre que eu falar driver, você entende que você é um computador de última potência e você tem que gravar na sua mente a palavra de Deus. Então, aqui, quais os principais, quais os drivers que nós temos que gravar? Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. O que significa isso? Então, se alguém pegar um espelho e colocar em você, a pessoa vai ver quem? O Criador, vai ver Deus. Eu tenho que refletir a imagem de Deus. Deus é criativo? Sim. Deus é poderoso? Deus é misericordioso? Deus é amor? Deus é perdão? Então, Deus, nós somos a imagem de Deus, então nós temos que refletir a sua imagem. A imagem de amor, a imagem de perdão. E todas as outras coisas que Deus é. Então, eu sou a imagem, essa é uma pastinha. A outra pastinha é domine, dominar, governar. Então, o tema dessa ministração é eu nasci para governar. Nós fomos enviados para essa terra, para governarmos. O primeiro governo que nós temos que ter é governar a nossa própria vida. Então, na palavra de Deus, nós vamos ler vários textos que mostram o plano de governo original. Então, Deus nos mandou aqui para a terra para nós governarmos, e Ele deu o plano de governo. Estão me acompanhando? Ele deu o plano de governo, está aqui na palavra. Então, eu preciso ter esse driver dentro da minha cabeça, dentro do meu cérebro. Agora, o que acontece conosco? Que isso ficou muito claro para mim desde 2019, que eu venho estudando muito sobre isso, e eu aprendi, eu falei, não, a igreja precisa conhecer isso, que o governo, ele é, de certa forma, impedido, porque cada um de nós temos um mapa mental. Nós temos um mapa mental. Todo mundo sabe o que é mapa. E lá dentro do nosso cérebro, o nosso mapa mental, ele tem esses caminhos neurais, que são as pastinhas gravadas lá dentro. E o que acontece? O plano de governo original está aqui descrito, mas eu nasci e eu fui recebendo a cultura da minha família, a cultura da escola, na minha cidade, na igreja, em todos os lugares por onde eu cresci até 12 anos, ficaram algumas pastinhas gravadas dentro da minha cabeça. E, em geral, nessas pastinhas está registrado lá: eu não posso fazer isso. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não posso mudar para um lugar melhor. Eu não consigo abrir uma empresa. Quem se identifica com alguma dessas falas? Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que trabalhar duro. Alguém já ouviu essa voz dentro da sua cabeça? Eu tenho que trabalhar duro, senão eu não consigo nada na minha vida. Não é possível, eu não consigo. Quando você fala assim, isso não está registrado no plano de governo original. O que o plano de governo original fala? Eu sou a imagem e semelhança do Criador. E eu fui feito para governar. Para governar. Agora, por que eu tenho esses drivers na minha mente? Porque nós estamos aqui no mundo. Nós estamos aqui na terra. E os nossos pais, os nossos professores, as pessoas com as quais nós nos relacionamos,
passam para nós aquilo que elas são, os traumas que elas têm. E isso fica gravado lá no nosso emocional. Então, outro conceito importante, nós somos espírito, alma e corpo. Então, o nosso corpo é só olhar no espelho, a gente já enxerga. A nossa alma, dentro da nossa alma está a mente. E dentro da mente tem essas pastinhas do eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço. É lá que estão essas pastinhas. Então, quando nós nos deparamos com algumas situações, por exemplo, eu quero passar num concurso, eu quero entrar numa empresa que é top, que vai ser maravilhosa, ou eu quero abrir a minha empresa. Aí, esse é um gatilho. Um gatilho é um pensamento que vem, ou uma oportunidade que vem. Aí, essa oportunidade vai buscar lá esse caminho que tem lá, vai encontrar essa pastinha e vai falar, mas você não consegue. Ou, é sempre na primeira pessoa, eu não consigo. O fulano pode, mas eu não posso. Alguém já se identificou com isso? Sim? Já se identificou com isso? Essa pastinha neural que eu quero hoje, que a gente pegue drivers da palavra para sobrepor, para ser aquilo que, para você agir de acordo com o que Deus fala a seu respeito. Porque nós cantamos sim, nós profetizamos sim, mas a minha ação diária, a minha ação, a partir de que eu abro os olhos de manhã, essa ação tem que validar aquilo que Deus diz que eu sou. E muitas vezes, o que fica perpetuando na minha vida e na sua é aquilo que estava lá no passado. As memórias, elas são sobrepostas. Nós jamais vamos esquecer aquilo que nos aconteceu. As memórias são empilhadas. Até tem um texto na Bíblia que fala assim, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Agora, se a pessoa foi traumatizada, tem muitos traumas desde a infância, que memória que ela vai trazer que dá esperança? Então, o papel hoje, o meu papel aqui hoje é criar memórias de quem você é, para sobrepor aquele trauma lá do passado. Só que, só hoje, eu falar isso hoje, não basta. Porque o trauma, ele vem na nossa vida pela repetição. Ou é um trauma, é um forte impacto emocional, ou repetição. Por exemplo, se na sua infância você ficou ouvindo muitas vezes, com muita frequência, que você não vai dar em nada, que você não vai conseguir, isso não é para você. Não é por maldade que os pais falam, eles receberam essa carga emocional também. E isso vai repassando, só que nós temos... Aqui também teve uma música que cantou que fala do José, de Elias. Esses caras são como nós, a Bíblia fala, como nós. Só que, por que eles chegaram onde eles chegaram? E a gente fica achando, não, eu não consigo, eu não posso. Quem tem um desafio para alcançar, tem algo assim que você, essa semana, pensou, puxa, seria tão bom se acontecesse isso. Tem alguém assim? Só vocês? Ninguém tem mais desafios? Ou um sonho que você tem? Ok, já melhorou. Sonhar é imprescindível, porque se você não sonha, se você não sabe onde você quer chegar, você não vai mudar, você não vai sair desses caminhos neurais que existem lá dentro do seu cérebro. Então, eu fico naquela zona de conforto, que, na verdade, não é conforto coisa nenhuma, porque eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo,
eu não posso isso, eu não posso aquilo. Se Deus falou que nós temos que governar, nós fomos, Ele já deu a você, foi feito para governar. E o que a gente precisa para governar? Armamento. E como que a gente conquista esses armamentos? Como? Com ação, com movimento. Ação e movimento, estudo, busca de Deus, revelação. É assim que nós conquistamos. Mas os nossos drivers, as nossas pastinhas instaladas no nosso cérebro, elas nos impedem de alcançar. Isso é literal, é literal. As pastinhas, as verdades, são crenças que nos limitam, elas nos impedem de praticar aquilo que Deus falou. Tem um outro texto que nós lemos lá, de repente não precisa nem abrir, todo mundo acho que já leu o livro de Juízes. Juízes fala, no texto aqui que eu coloquei, ele fala de Gideão. Gideão, ele estava havendo uma guerra entre os midianitas e o povo de Israel, e Gideão representava o povo de Israel. Ele estava acuado, malhando trigo no lagar, escondido, porque os midianitas estavam vindo e roubando tudo deles. E aí, ele estava ali com medo. Aí um anjo apareceu para ele e falou assim: vai nessa sua força. Agora, ó, pensa comigo. Ele estava com medo ali, malhando trigo, mas Deus falou para ele: vai nessa sua força. Se ele olhasse, se Deus olhasse para ele, não via força nenhuma. O que Deus estava falando? A sua força foi dada para você lá no plano de governo original. Você é aquilo que eu digo que você é. Teve até a música que nós cantamos aqui. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Mas por que na hora de fazer, de agir, eu não consigo fazer? Porque eu tenho esse trauma. E como que eu rompo esse trauma? O trauma foi implantado em mim pela repetição ou por forte impacto emocional. Por exemplo, meu marido, ele sofreu um acidente de ônibus, ele não morreu por um milagre. Deus não quis que ele continuasse e que fosse meu marido. Ele tinha 18 anos. Todo dia 27 de novembro, ele lembra do acidente. É uma memória, é um trauma, um forte impacto emocional. Isso não afeta mais a vida dele. Quando você recebe e conhece quem você é, aquela memória, ela passa a ser motivo de gratidão para você. E não mais impede você de agir. Mas as ações que nós temos no dia a dia, elas vão ou fortalecer o trauma, ou fortalecer a imagem de Deus em mim. Faz sentido, pessoal? Faz sentido? Então, nesse aqui, olha, eu quero que você repita lá. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Vamos repetir isso? Eu sou. Mais uma vez. Eu sou. E eu governo sobre a minha vida. Eu governo sobre a minha vida. Eu governo sobre a minha vida. Tá, essa é uma declaração. Agora eu preciso agir para que essa verdade sobreponha aquele trauma lá. Ah, eu não mereço, eu não consigo, eu não posso. Eu tenho que agir como? Ação é movimento. Então, todo dia, não é uma declaração vazia. Se você tem um desafio e um sonho, quando você sabe quem você é, você consegue o que você quiser. Porque Deus não está falando que você foi feito para governar?
Faz sentido? Deus falou, eu governo, e eu falo assim, eu não vou conquistar a minha empresa. Quem quer ser empresário ou já é empresário aqui? Glória a Deus. Todos nós podemos ser empresários. Todos nós temos algo dentro de... Quando Deus mandou a gente aqui para a terra, Ele mandou a multiforme sabedoria dEle. Então, nós somos o reflexo de Deus. Então, eu posso atuar naquilo que eu quiser. Só que eu preciso assumir essa identidade. Eu preciso assumir a identidade todos os dias. Então, corpo, alma e espírito. Na nossa alma, que estão instalados esses traumas, esse eu não posso, eu não consigo. É na nossa alma. Agora, eu tenho que ouvir a voz do Espírito, que é essa que a palavra de Deus diz, para sobrepor todos os traumas. Coloca para mim o próximo texto. Pode ser na sequência que eu mandei. Já está lá. Romanos 12, 1 e 2. Aqui, esse texto é tremendo para mostrar para você que como que nós temos que sobrepor as imagens mentais negativas, os traumas. O que Paulo está falando aí? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O próximo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu não me conformo com o mundo? Como que eu transformo a minha mente? Não se conformar com o mundo, o que você pensa? O mundo está assim, assado, e eu não me conformo. Tá bom, eu fico aqui na minha. Eu não me conformar eu falar assim, se eu sou a imagem e semelhança do Criador, se eu nasci para governar a minha vida, por que eu estou nessa situação? Por que eu estou nessa situação? O que eu vou fazer para sair dessa situação? Quando você fica inconformado com a situação que você está, você vai atrás. Você vai atrás de aprender o que você precisa. Você vai atrás de ler um livro que você precisa. Você vai atrás de ler a Bíblia, de modelar pessoas que já chegaram onde você quer chegar. É uma ação, eu preciso. Então, não me conformar não é só eu saber, conhecer o versículo lá, mas é eu colocar o meu corpo em ação e buscar aquilo que eu quero. E Deus deu isso para nós. Tudo que nós precisamos, Ele já deu para nós. Agora, eu preciso acessar isso. E os meus traumas que estão lá gravados na minha alma, eles só vão sair de lá se eu agir. Há um poder na ação. Quem está comigo aqui? Entendendo? Quem gostaria de fazer uma pergunta? Quem quer fazer uma pergunta? Eu poderia até deixar isso para o final, mas eu sinto que... Porque eu quero assim, que você coloque, sabe, intensidade nisso que você está ouvindo. Porque eu não sei se você já ouviu um tipo de palavra assim, prática, que eu tenho que agir assim. Eu tenho que pegar a palavra de Deus e instalar na minha cabeça. Lá no Velho Testamento ele fala, escreve na tábua do seu coração. Escrever na tábua é a alma, é a minha alma. Então eu tenho que crer que eu sou quem Deus diz que eu sou, e eu tenho que agir. Porque só crer e ficar, Deus vai fazer. Eu estou esperando em Deus, é mentira. Esperar em Deus não, eu tenho que fazer, Deus já deu tudo.
E Ele disse que estaria comigo todos os dias. Ele está comigo todos os dias. Agora, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para eu sair da situação? Como eu estou agindo? Existe uma voz na nossa cabeça, que é a voz do cérebro, que é a voz do trauma. O que é essa voz? Ela fala, não, você não tem condição. Por que ele fala assim? Por que você ouve essa voz? Eu não tenho condição. Por quê? A base é o passado, percebe? Se o momento mais importante para eu viver é o agora, então o passado, o cérebro, ele vive no passado. Então, ele responde para você, você não consegue. Por quê? Porque lá no passado, ele só consegue viver no passado. Eu preciso assumir o governo da minha mente para eu avançar. Porque senão eu vou viver de condição. Então, quando você quiser dar um passo a mais na sua vida, e você ouvir, eu não tenho condição. Eu não posso, eu não consigo. Você questiona. Mas por quê? Quem que está falando? Será que essa palavra está lá na Bíblia? Está registrado lá, você não consegue? Percebe? O Gideão, ele estava lá, malhando o trigo lá, com medo. Ele estava, eu não tenho condição de lutar. E Deus falou, vai nessa tua força. E ele ainda pediu sinal para Deus. E seguindo lá, ele pediu alguns sinais para Deus, como a gente. Sabe quem é o sinal? Você. Você é o milagre de Deus. Eu sou o milagre de Deus. Eu sou o sinal. Eu não preciso pedir milagres. Eu sou o sinal. Eu não preciso pedir milagres. Faz sentido? Faz sentido? Quem está instalando aí essas verdades na sua vida? Olha, existe uma matriz de formação de crenças. Então, a criança, com até 12 anos de idade, ela recebe informações. Ela recebe aquilo que os pais passam, em primeiro lugar, o que a escola, a igreja, o ambiente dessa criança. Até 12 anos. Depois de 12, ela já começa... Até 12, ela é uma esponja. Então, por que nós temos que destravar a nossa mente? Porque, senão, nós vamos continuar travando as crianças, bloqueando as crianças, traumatizando, não por mal, mas porque a gente não consegue passar nada além daquilo que nós somos. Então, se nós somos a imagem de semelhança de Deus, nós temos que passar isso para os nossos filhos. Então, essa é a matriz passiva, porque a criança, ela não tem, é como uma esponja, ela não questiona, mas o adulto, se ele tem essa consciência, que ele nasceu para governar, ele vai questionar os pensamentos da condição, porque a condição está se reportando, essa fala dentro da minha cabeça está se reportando lá atrás, na minha infância, ou lá da escola, ou alguém que falou que você não consegue. Imagina, como você vai conseguir? Existem muitos provérbios populares que traumatizaram culturalmente, nos traumatizaram culturalmente. E a igreja é uma bênção, que a igreja já é uma classe de quem frequenta, quem é assíduo, já está numa classe separada, mas ainda assim existem muitas pessoas com traumas, porque é emocional. Fazendo uma analogia, o nosso corpo é o carro. O espírito é a estrada, porque eu me conecto com o espírito, através do meu espírito eu me conecto com o Espírito Santo de Deus e sei o caminho, não é isso que a palavra diz? Eu conheço o caminho. Só que a minha alma, ela precisa pegar no volante desse carro, que é o meu corpo, e levar o meu corpo no caminho que eu já sei que o meu espírito já se conectou com Deus.
E muitas pessoas param e ficam traumatizadas na alma e não conseguem sair. Por isso, a palavra, nós temos que escavar dentro de nós esses tesouros para nós governarmos a nossa vida. Tem um outro texto que é lá de Colossenses. Você pode colocar para mim? Colossenses 3, se eu não me engano. Olha lá. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em quem está escondido? Em Jesus. E onde Jesus está? Hã? Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Então, Jesus, porque o plano de governo original, que está lá em Gênesis, vocês conhecem a história. Então, Deus queria se relacionar com o homem. E isso foi quebrado e Deus mandou Jesus. Jesus foi lá, pegou a chave e entregou de novo para nós. Então, Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, habitam em mim e em você. Então, onde que eu tenho que escavar esses tesouros? Dentro de mim, porque Deus colocou dentro de mim. Eu tenho que escavar, Ele já deu. Aqui, dentro de mim, tem todo o armamento que eu preciso para governar. E o primeiro governo é o governar, é o autogoverno, a minha própria vida. Aí eu vou expandindo esse governo. Então, como escavar os tesouros que existem dentro de mim? Modelando Jesus, porque Jesus, Ele governou todas as situações. Ele prometeu vida abundante para nós. Tanto que Ele prometeu várias situações, lá, aquela situação de Pedro, que estava no barquinho lá, pescando peixe, e Jesus falou para ele, joga a rede do outro lado. E o que ele falou, mas eu já joguei a noite toda. Ele estava jogando, mas de repente ele tinha um bloqueio, um trauma na vida dele, jogando e não acreditando que ele ia pegar. E Jesus falou, mas joga de novo. E ele jogou e veio cheio de peixes. Isso foi para demonstrar, uma das situações para demonstrar a abundância que Ele prometeu para nós e deixou os tesouros dentro de nós. Ele mesmo está aqui dentro de nós. Só que eu preciso ter a conversa, ter a atitude, a ação alinhada com o que Ele pensa a meu respeito. Porque a Bíblia também fala, aquilo que eu penso, eu sou. Conhece esse versículo? É lá em... Isso ele é, Provérbios. E tem um outro lá em Cantares, parece, ou Eclesiastes também, que fala do medo. Aquilo que eu temia, me aconteceu. É Jó, né? Aquilo que eu temia me aconteceu. Olha o poder que existe na nossa mente. Então eu tenho, e também tem outro texto que fala assim, nós temos a mente de Cristo. Olha, ele falou, eu tenho a mente de Cristo. Agora eu declaro isso, eu tenho a mente de Cristo. Como que a mente de Cristo é? Como ele agiu aqui na terra? Ele não se intimidou diante de nenhuma situação. Então, eu tenho que, a palavra de Deus, ela tem que estar dentro de mim. E estar dentro de mim para quebrar os meus... Quando fala que a nossa luta é contra a carne e o espírito, é contra esses bloqueios que existem dentro de nós. Não é contra o outro, contra uma situação externa. É uma situação interna, algo que está dentro de mim. Então, quais são os 2 drivers que nós já instalamos aqui? Vamos lá. Quem pode falar? E? Eu quero mais potência nessa fala aí, todo mundo. Eu sou...
Falando assim, dá para mostrar mesmo que você recebeu isso e que isso está borbulhando dentro de você? Então vamos falar mais firme. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu nasci para governar. Eu nasci para governar. Muito bem, então são duas frases poderosas aqui que nós já vimos. Deixa eu abrir aqui agora para ver qual outro. Ai, consegui abrir o celular. Romanos. Eu sou abundante. Não é isso que fala lá em Romanos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. E João 10:10 que fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, eu tenho vida abundante. Quando você fala, eu tenho vida abundante, que você olha para a sua situação, você está olhando para o passado. Olha que sério isso. Então, é isso que o cérebro sabe fazer. Ele olha para o passado. Se você pega essa verdade hoje e fala, eu tenho vida abundante, é um confronto para você. Você olha para a sua situação e fala, tudo bem, isso é passado, mas hoje, o que eu vou fazer? Eu vou agir, eu vou mudar a minha mente. Eu não vou me conformar com essa situação, com esse trauma, com essa condição. Eu vou viver de decisão. E você passa a viver de decisão. E você passa a dominar aquilo que está barrando você. Quem vai fazer isso essa semana? Não senti firmeza aí. Tem gente que não está muito crendo em tudo isso. Qual outro aqui? Sabe o que Deus colocou, os tesouros que nós temos dentro de nós? Ele colocou uma farmácia interna. Ele colocou dentro de nós uma farmácia interna, que produz dopamina, endorfina, ocitocina. Eu atendi essa semana uma pessoa que está com deficiência de ocitocina. E sabe como que a gente produz ocitocina? Quem sabe? Olha, então precisa conhecer a palavra, escavar os tesouros que tem dentro de você. Ocitocina se conquista no abraço. Uau! No abraço. Abrace o seu marido, o seu filho, a sua esposa. Todos os dias. Abraça. Eu e o meu marido, nós temos esse hábito. E desde que nós aprendemos isso, o nosso relacionamento mudou para muito melhor. Abrace por 40 segundos. Você consegue? É muito tempo, 40 segundos. Abraçar o marido, ou a esposa, ou o filho e ficar ali. 40 segundos, contadinho. Todo dia. Você produz ocitocina. O seu marido sai para trabalhar mais animado. A sua esposa, ela vai fazer o que ela tem que fazer mais animada. Com mais energia. O sorriso, mostrar os dentes. Parece brincadeira, mas aciona a farmácia interna, aciona o que está dentro de você. Deus colocou essa farmacinha. E tem muitas pessoas que vão no laboratório, mandam fazer
a pílula para aumentar a ocitocina. Olha, faz sentido? Tudo bem se você precisa, se você não sabia, mas a partir de hoje, abrace mais, sorria, sorria. Quando você acordar de manhã, a primeira coisa que você faz ao abrir os olhos, sorria, sorria. Você vai ativar a sua identidade. Você nasceu para governar. E o sorrir, o abraçar, o se movimentar, sabe como produz endorfina? Quem sabe? Atividade física. Endorfina é o neurohormônio que te dá ânimo para viver, te dá prazer de viver. E quantos praticam aqui atividade física? Uau! Poucos. Percebem que eu sou a imagem e semelhança do Criador. Agora, o que eu estou fazendo? Quais as ações? Porque Ele já me deu todo o armamento. Eu vou materializar aquilo que eu preciso. E ter endorfina, ter dopamina, ter ocitocina no meu corpo, eu materializei aquilo que Ele já me deu, que está dentro de mim, mas está inativo. Essa é uma coisa simples para fazer. Agora, galgar cargos, subir na carreira e ganhar dinheiro. Eu sei que a igreja ministra sobre isso, que hoje foi falado do mamon e o dinheiro, mas você pode ser rico sim, só não pode ter o coração lá, porque o seu coração está em Deus. E se você tem dinheiro, você tem armamento. Eu, por exemplo, eu tinha uma vida, eu era escassa. A escassez é um bloqueio que 99% das pessoas têm, escassez. Não é ter dinheiro ou não ter dinheiro. A escassez é um bloqueio. E a escassez não te deixa fazer nada. Ela não te deixa fazer nada. Por quê? Porque você não tem. Você não tem condição. Você tem que economizar. Você tem que fazer isso. Mas como que eu venço a escassez? Primeiro entendendo o que ela é. Primeiro entendendo que ela é um limitador na vida. E como? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com 18 anos, meu primeiro emprego joia que eu amei foi no Bradesco. E aí, no primeiro pagamento, eu com uma amiga, nós fomos no Iguatemi, isso há quantos anos atrás? Eu tenho 66, eu tinha 18. Eu fui no Iguatemi com a minha amiga e nós compramos muitas roupas, muitas coisas. Quando eu cheguei em casa com sacolas, aí minha mãe falou: filha, a sua amiga, ela pode, mas você não. Ela estava querendo me preservar, porque acabei de ganhar o meu primeiro salário e fui comprar roupa. Mas isso é escassez. Isso é escassez. E ela me preservou de entrar em dívida, mas também essa crença me preservou de entrar em dívidas, mas me colocou num limite. Eu posso ir até aqui. Fulano pode, eu não. É assim que a palavra de Deus diz? E será que Deus faz distinção de pessoas? Então, a escassez é um trauma. E nós temos que vencer. Eu acredito que é isso que o apóstolo Paulo falava lá. Eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Porque a escassez, ela fala audivelmente até para você. Eu segui a vida e eu tive uma oportunidade, eu sempre fui bem-sucedida dentro do limite da minha escassez. É forte isso, pessoal, é forte. Se a gente não vence. Então, como que a gente vence? Entendendo isso e agindo. Agindo da forma que eu creio, que a Bíblia diz que eu sou.
Então, eu tenho que agir. A minha fé tem que ser ativa. Eu não posso ficar esperando no tempo de Deus, não. O tempo de Deus é agora. Não é o passado, não é o futuro, porque o passado já foi o agora. E o futuro vai ser o agora. Então, onde eu posso agir? No agora. Eu agindo agora, eu vou interferir no meu futuro. Isso é desbloquear a minha mente. Então, eu sempre quis... Nós casamos, compramos nossa casa, era o limite, né? Porque o limite do brasileiro em geral é conquistar uma casa, ter um bom emprego e viver a vida normal. Tudo bem se a pessoa escolher, mas isso aí é uma escolha da escassez. É o limite que foi implantado. Eu queria ultrapassar esse limite. Só que a escassez não me deixava. Eu tinha minha casa num bom lugar e eu queria um apartamento em Alphaville. E eu fui em vários apartamentos para comprar. E não comprei. Não comprei. A escassez não deixava. Em 2019, quando eu rompi com isso, eu entendi que a escassez é um limite maligno, de trauma, que não precisa ficar dentro de mim. Eu saí da minha casa, uma casa excelente que eu morava lá em Osasco, vim morar de aluguel em Barueri e aluguei minha casa. Morei 4 anos. Mudando de lugar, mudando de ambiente, você começa a mudar a sua mente. Não vos conformeis com este século. Se você ficar só naquela vidinha, naquele ambiente, não lendo livros, não gostando de ler. Aliás, quem é que gosta de ler aqui? Quem não gosta? Olha, quebra esse bloqueio. Não gostar de ler. Se você não gosta de ler, quem não gosta, esse versículo lá, não vos conformeis com este século, não se aplica a você. Porque para você transformar a sua mente, você tem que ler. Você tem que modelar pessoas. Você precisa ler a Bíblia, instalar novos drivers, ter novos amigos, novos lugares. E eu rompi, sempre gostei de ler, por isso que eu fui atrás e eu venci isso. E eu estimulo vocês, rompam com esse é um bloqueio que adquiriu lá na escola. De repente, um professor, ou de repente isso veio passando também de pai para filho. Quando a criança não tem um ambiente, no ambiente familiar, tudo que o ambiente propicia, a criança aprende. Então, ensinem, para vocês ensinarem os filhos a lerem, a gostar da leitura, vocês também precisam amar a leitura. Senão isso vai passando, vai transmitindo. Enfim, hoje eu tenho meu apartamento em Alphaville. Eu comprei no final do ano passado, em dezembro. E a escassez me barrou ao longo de muitos anos. Ninguém merece ficar sendo barrado pela escassez. Por isso que eu assumi isso, de abrir a mente, de destravar. Essa é a minha missão, mostrar para você que é possível, porque Deus já deu tudo o que você precisa. Deus já deu, exige só uma ação sua, várias ações. E você pode pensar assim, mas e aí? A ação começa no primeiro degrau, uma escada você sobe, fortalece aquele primeiro degrau, sobe o outro, fortalece ali, se sustenta ali, sobe o outro. E assim, quando você olhar para trás, se você não agir, você vai olhar para trás e vai estar no mesmo lugar, na mesma condição. Agora, se você for subindo e comemorando, olha, hoje você já comemora, puxa, eu entendi sobre a farmácia que eu tenho dentro de mim. Hoje eu entendi que a escassez é que me bloqueia. Eu entendi que a minha autoimagem também me bloqueia. Eu também tinha problema de autoimagem. E eu já lancei fora. Eu não quero nem saber o que os outros pensam de mim, porque eu sei que Deus já me aprovou. E Deus aprovou cada um de vocês.
Vocês são filhos amados. Foi isso que nós cantamos aqui. Você é filho amado. E acho que Deus fica, agora vai. Agora ela vai vencer. Porque Ele já deu, já está ali, é só você ativar. Então, ativar a identidade todas as manhãs é você abrir os olhos, sorrir, abraçar e falar, eu sou a imagem e semelhança do Criador. E eu vou governar hoje, só hoje. Só hoje. Se você pensar assim, eu tenho que governar até... Não, só hoje. Só agora. Governa a sua vida. Rompa com a condição que você tem, que você vive. Faz sentido, pessoal? Faz sentido, quero ouvir mais vibração. Ok, quando a gente vibra, a gente já tá acionando a nossa identidade. Porque o governo, ele é exercido com poder. E eu não posso exercer com passividade. Não dá. Ai, que preguiça. Rompa com a preguiça. É ação. Então, falando da minha história, eu tive a oportunidade em 2011 de fazer uma viagem, 2011, uma viagem para a Europa, antes eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de navio para a Argentina. Mas a minha escassez, ela olhou assim, imagina. Sabe o que eu... Então, eu não sabia sobre escassez. Hoje eu estou contando, mas eu já venci o nível, porque a escassez tem níveis também. Você vai subindo de nível, ela sempre bate na sua porta. Ela sempre vai bater. Mas em 2011, eu venci, eu falei, eu vou sim. Passamos eu não lembro quanto tempo, 15 dias, 20 dias, na Argentina, saímos de navio aqui do Brasil. Foi maravilhoso. Aí você tem mais um repertório. Você sai do seu ambiente e fala, nossa, é possível. Em 2012, nós fomos para a Europa, também de navio, no mar Mediterrâneo. Passamos 30 dias. Eu consegui. Quer dizer, eu já estava vencendo a escassez sem ter consciência. Por isso que eu falo, é possível. Se você sonha, se você quer, é possível. É possível, a gente canta, tudo é possível, é o que crê, é o que diz a palavra. Instala esse driver na sua cabeça. Deus, Ele concede o desejo do seu coração. Se o seu desejo não fere os princípios de Deus, Ele patrocina você. Fala, Deus concede os desejos do meu coração. Esse é um driver também. Quem está anotando, anota aí. Deus concede o desejo. Então, quando você... É Ele que coloca. É Ele que coloca. Ele já colocou. Então, você fala, não, será que sou eu ou Deus? Se não fere os princípios de Deus, Ele concede. Agora, Ele fala, pronto, eu já materializo esse desejo. A materialização, a conquista é minha. E o que Ele falou ainda lá para Josué? Eis que eu estou com você todos os dias. Não é isso? Vamos repetir? Eu estou com você todos os dias, até o confim dos séculos. Em todo tempo Ele está comigo. Então, Ele está comigo. Ele é meu patrocinador. Se eu entendo isso, eu vou romper na minha vida. Então, em 2012, eu fui para a Europa, passei um mês na Europa. Conheci 11 países da Europa. Aquela Josilei escassa que lá no passado ouviu, você não pode. Ela pode, mas você não pode. Quem já ouviu isso, hein? E o que a Bíblia fala? Tudo é possível. Esse é um driver para você instalar. Eu posso todas as coisas, porque Ele está dentro de mim, é Ele que me ajuda.
É Ele que me patrocina. Então, quando eu não saio do lugar, eu não estou deixando Deus agir na minha vida. Então, não é o tempo de Deus. Tira essa fala, que essa fala é de escassez. É mentira. Não existe o tempo de Deus. O tempo de Deus é agora. Isso é para justificar a minha falta de ação. Então, quais outros drivers que vocês instalaram aí? Quais outros? Pode falar. Tudo eu posso. Em Deus que me fortalece. Tudo eu posso. Para ficar mais simples. Para instalar, fala, tudo eu posso. Tem um outro poderoso também que fala assim, tudo coopera. Quem conhece esse texto? Hã? Então fala o versículo inteiro. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo coopera. Ah, como assim tudo coopera? Aconteceu isso comigo. O que Deus está falando para você? Que você, nessa situação, deve encontrar algo que vai te ajudar a avançar. Não é, tudo coopera, é a lei de Deus, pronto, tudo coopera. Agora, eu que tenho que enxergar onde essa situação coopera para o meu bem. Isso é meu papel. E eu tenho que encontrar, porque se Deus falou tudo coopera, o que acontece? Tudo coopera. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu estou perdida aqui. Hã? Ah, tá. Já são 10h30. Então, nós vamos encerrar. E antes, então, só para resumir aqui, a comunicação. Então, a minha comunicação valida a palavra de Deus ou não. O que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, valida aquilo que eu creio, se eu tudo posso, se tudo é possível para mim, a minha comunicação valida. Aquela mulher que foi lá para Jesus e tocou nas vestes dele, e Jesus falou para ela, vai, a tua fé te salvou. Porque tudo nela, toda a comunicação dela, validou a cura. Então, mude a sua comunicação. E você mudará a sua vida. Alinhe a sua comunicação com aquilo que Deus diz a seu respeito. Amém? Amém? Então, eu queria agora que a gente ficasse de pé. Eu pedi uma música no final. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Cada um fique... Será que sou eu aqui? Não? Respira fundo. Bem fundo, mais uma vez. Pense na sua vida agora. Respira mais uma vez. Olha para a sua vida. Lembra daquele sonho que você tem. E pense que Deus está falando para você. É possível. É possível. Você é a minha imagem e a minha semelhança. Eu coloquei dentro de você
tudo o que você precisa. É só você ativar a sua identidade todos os dias. É só você ficar comigo todas as manhãs. Ao acordar, eu estou junto com você. Quando você for dormir, eu estou junto com você. Ouça a minha voz. A minha voz é mansa e suave. E o meu fardo é leve e suave. Por que você está sofrendo tanto, está correndo tanto? Faça aquilo que está no seu coração. Eu concedo o desejo do seu coração. É só você ficar comigo. Respira fundo. Mais uma vez. E agora repete comigo. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu nasci para governar. E a partir de hoje, eu vou me conectar com quem eu sou, quem eu nasci para ser, todos os dias. E eu vou validar a minha identidade com as minhas ações, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas atitudes. Eu ativo dia a dia as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. E eu vou usar essas misericórdias comigo mesmo e com as pessoas da minha casa, com o meu próximo. Eu vou usar dessa misericórdia. Eu ativo a paz que excede todo entendimento. E eu vou viver em paz com as pessoas ao meu redor. Eu vou ser uma pessoa pacífica. Eu ativo o inconformismo com a vida de escassez, com bloqueios emocionais. Eu ativo o inconformismo e eu vou agir de acordo com o que Deus pensa sobre mim, de acordo com os tesouros que Ele colocou dentro de mim. Em nome de Jesus. Respira fundo. Pode abrir os seus olhos. Amém. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nós queremos estar contigo. Nós queremos desfrutar da tua presença todos os dias. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, reforçando, ela vai estar com os livros aqui, tá bom? Quem desejar pode procurar a gente aqui, tá bom? E vamos colocar em prática, amém? Aquilo que a gente aprendeu hoje, glória a Deus por isso. Estenda as mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje
e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Os abençoe, queridos. Tenha uma semana de bênçãos em nome de Jesus.